Meus irmãos queridos, nós vamos agora para mais um encontro da Escola de Discípulos e na aula de hoje é minha intenção falar sobre o tema As Imposições da Razão. O que eu quero dizer com isso? Que a razão nos força a crer em certas verdades que nos são apresentadas pela revelação especial, pressupostas pela revelação que Deus fez de si mesmo a nós nas Sagradas Escrituras. Que pressuposições são essas? O que a razão nos força a crer? Bom, tem de haver um ser eterno porque o nada é impensável. Simplesmente nós somos forçados a crer que há no universo um ser que tem o poder de ser, porque o nada cria. Isso pode parecer filosofia de fundo de quintal, mas eu confesso que estou entre aqueles teólogos, a maioria dos quais muito mais bem preparados do que eu, que não conseguem ver a vida de outra maneira. Eu creio, portanto, que tem de haver um ser eterno, porque o nada é impensável. É inimaginável que toda essa beleza, harmonia, movimento e, acima de tudo, a pessoalidade humana devam a sua origem ao nada. Então nós estaríamos diante de algo estonteante, que é o universo e sua forma, partindo de uma pressuposição repudiada pela razão, que o nada é a origem de tudo o que foi criado. É uma afirmação absurda, porque é necessário que aquilo que vemos como causa no cosmos tenha uma existência objetiva. Sabe? É aquela história, vou usar uma ilustração muito pobre, mas é que está me vindo à mente agora. Sabe? É aquela história, tá a partida rolando no campo de futebol e a bola sendo jogada de um lado para o outro e resta essa pergunta, sabe? Quem deu o pontapé inicial? Como que essa bola começou a ser rolada? É com essa questão que o cientista, o filósofo, a empregada doméstica, a lavadeiro, o trocador de ônibus, sabe, o assessorista, ascensorista, né? Enfim, com essa questão que todos os seres humanos são confrontados. Então, Deus, nesse sentido, é uma pressuposição necessária. Nós temos que pressupor a existência de um ser que tenha em si o poder de ser e que seja pessoal. Porque, para mim, veja, porque sempre se me afigurou como algo absolutamente absurdo pensarmos que, se dermos tempo ao acaso, trilhões de anos, é possível surgir um universo como esse. Que, se dermos às forças cegas tempo suficiente, o que nós estamos vivenciando agora se tornará possível. Seres pessoais que escrevem seus poemas, que não conseguem viver sem respeitar sua consciência, quer dizer,
podemos, num ponto ou outro, negar a existência de valores morais, mas ninguém consegue ser amoral. Ninguém consegue, in totum, negar a existência de valores morais absolutos. E de onde eles vieram? Que referência moral é essa no cosmos, mediante a qual nós julgamos as nossas ações, que nos serve de parâmetro? Quer dizer, algo para o qual nós olhamos e que nos força a chamar algumas atitudes nossas de feias e algumas atitudes nossas de belas. Então, Deus é uma pressuposição necessária para o sistema solar, para a Via Láctea, para a nossa galáxia, quer dizer, para a cena de um homem apaixonado por uma mulher, ou de uma mãe, após o parto, amamentando o seu bebê e com as lágrimas cortando seu rosto. Como explicar isso? Deus é uma pressuposição necessária. Então, negar um ser eterno conduz à contradição. E a principal delas é nós atribuirmos o universo, a sua existência nua e crua, e a sua forma, a algo que nós não poderíamos chamar de causa, uma vez que não existe. Não me parece que seja declaração absurda afirmarmos que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade. Repito, porque o nada cria. Então, a beleza da vida demanda a existência de um Criador. Essa correspondência entre o espírito humano e a natureza. De onde surgiu o nosso senso estético? Porque vivemos num mundo tão adaptado às nossas demandas físicas, biológicas, espirituais, emocionais, estéticas. Quem coloriu a vida? Qual é a causa do canto dos pássaros? Agora, o que me impressiona é como que alguns pensadores conseguiram sacar a pessoalidade da impessoalidade. Como que podemos atribuir a pessoalidade humana, a humanidade dos seres humanos, ao impessoal? Então, uma causa eterna e uma causa eterna pessoal é uma demanda, é um princípio do senso comum. E essa é uma das pressuposições da razão iluminada pelas Sagradas Escrituras, iluminada pelo Espírito Santo, a partir da comunicação das verdades das Sagradas Escrituras, e que faria parte da forma de ver a vida de todos os seres humanos, se esses não estivessem tão inconscientemente comprometidos com o desejo de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. De matarem a Deus, de assassinarem a Deus, de banirem Deus da sua vida em razão do fato de que isso lhes é conveniente, uma vez que esse Deus, que é tão somente Criador e não Pai Redentor revelado por Jesus Cristo, é um Deus que apavora o ser humano carregado de culpa. Então, nos restam duas pressuposições a fim de explicarmos, repito, a existência nua e crua do universo e sua forma. Entenda o ponto.
que se só existisse uma pedra, ela por si só já representaria um extraordinário problema intelectual. Como alguém já disse, a grande questão filosófica é que algo há e não que nada há. Algo existe e demanda uma resposta. Agora, o que existe é infinitamente mais complexo do que uma pedra. Nós estamos falando da forma do universo, da unidade na diversidade, na harmonia dos elementos da criação e do ser humano. Em meio a tudo isso, com consciência de si mesmo, com sua vida dirigida pelos seus valores morais e estéticos. Isso é alguma coisa de impressionante. Então, o que nos resta é Deus ou nada. Como Deus não tem competidor, exceto o nada, então Deus ou nada é sinônimo de apenas Deus. É interessante que a Bíblia, nesse sentido, ela não é nada misericordiosa com os incrédulos. Ela chama os incrédulos de tolos. E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 1, verso 18 da carta aos Romanos, é muito duro com o ser humano, sabe? Mas com justiça. Porque, veja, a que causa ele atribui a tendência de alguns seres humanos de negarem a existência objetiva de Deus e de todos os seres humanos, de substituírem o Deus Criador pela criatura. E assim o ser humano adorando uma projeção sua, um ser criado à sua imagem e semelhança. Diz assim o apóstolo Paulo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a verdade existe, é do conhecimento do homem, mas o homem a suprime. Agora note bem, o homem a sufoca, o homem a detém, o homem não permite que ela suba a consciência. Agora, verdade suprimida não significa verdade destruída. Por isso, o comportamento neurótico dos seres humanos. Por isso, o fato de seres humanos, apesar de negarem a Deus, serem encontrados vivendo como se Deus existisse. Pois qual é o sentido de nós darmos a vida por alguma causa, chamarmos algum político de corrupto ou de fascista, se não há um Criador? De onde nós tiramos o conceito de fascista, de corrupto? Afinal de contas, por que os fascistas devem se sentir culpados de levarem a cabo os seus planos fascistas? Por que corruptos não podem buscar a felicidade da sua própria maneira, esmagando o próximo, atropelando o direito e a justiça? Só um Criador para tornar racional o julgamento de fascistas e de corruptos. Então o ser humano vive como se Deus existisse, embora o negue. Quando não o nega, constrói um Deus à sua imagem e semelhança com o qual ele possa negociar. Na maior parte das vezes, mediante a prática de bizarrices. Comportamentos tolos, cujo objetivo é chamar a atenção da divindade. Paulo prossegue dizendo: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, quer dizer, há conhecimento de Deus suficientemente forte para que o homem admita a sua existência, e não apenas isso, e o culto que é devido
a um ser tão extraordinário como o Criador único dos céus e da terra, e que fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Diz o apóstolo Paulo, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então o apóstolo Paulo atribui a incredulidade ao efeito do pecado no funcionamento da mente humana. Se os seres humanos se aproximassem da natureza, livres dos condicionamentos impostos pelo pecado, cairiam de joelhos e adorariam o seu Criador em espírito e em verdade. Então, o próprio fato do ser demanda a sua necessidade. Se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade. E como vemos traços de intencionalidade no universo, somos levados a crer que aquilo que existe por toda a eternidade é pessoal. Eu não estou dizendo com isso que todos os seres humanos são forçados a ver a vida dessa forma. E que eu consiga convencer a todos mediante o uso dessa forma de raciocínio. Eu digo duas coisas. A primeira delas, que nenhum ser humano vai ter o direito de chegar diante do seu Criador e dizer que Deus não deu sinais da sua existência. Ele não tornou evidente a necessidade moral dos seres humanos viverem para a glória do seu nome. Ninguém poderá, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ninguém poderá alegar ignorância insuperável. Essa é uma ignorância autoimposta. Agora, em segundo lugar, em razão da queda, seres humanos podem ser levados a negar tudo aquilo que eu acabei de dizer e fazer um contraponto para tudo aquilo que eu acabei de declarar. Porque nesse mundo há trevas suficientes para que os que não querem crer permaneçam na incredulidade e luz suficiente para aqueles que querem crer creiam de todo o seu coração e adorem a Deus em espírito e em verdade. Agora, veja, a queda não opera nos seres humanos de modo uniforme. O que é uma constante é a oposição ao Deus verdadeiro, que pode assumir a forma de ateísmo, agnosticismo e paganismo. Eu não estou também querendo dizer que uma pessoa que não nasceu de novo tenha que necessariamente discordar de mim. Que esse raciocínio que eu usei, sabe, é o raciocínio de não poucos pensadores que não nasceram de novo. Os demônios raciocinam assim. Contudo, não amam a Deus. Então a queda vai assumir feições diferentes nos mais diferentes tipos de pessoa. Não espere encontrar pessoas sempre negando ou chamando de ingênua a minha forma de pensar na aula de hoje. Sabe, aquilo que quer dizer, que eu estou declarando hoje. Não, o sujeito pode chegar ao ponto de dizer o que você declara é razoável e não é nada novo, você realmente não está sendo original e não estou sendo mesmo, porque isso tudo já foi declarado pela filosofia grega clássica. Você vai encontrar isso na filosofia grega. Agora, uma coisa é a pessoa declarar que o universo tem um grande arquiteto. Outra coisa é ela afirmar: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Por isso eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Veja, é por isso que você não encontra salmos na filosofia grega. Você só vai encontrar poesia profunda entre os hebreus. Porque uma coisa é saber que o mundo tem um Criador. Outra coisa é se tornar íntimo desse Criador, a partir da obra de regeneração do Espírito Santo. Então,
A beleza da vida demanda um Criador. E o próprio fato do ser demanda a sua necessidade. Outro ponto que espantava os gregos era o fato do movimento. O que causa o movimento da matéria? Quem deu o pontapé inicial nessa partida? Então, os gregos falavam sobre o movedor inamovível, aquele que é causa não causada de tudo aquilo que foi criado. Então, nesse sentido, vale a pena também dizer que a mente tem razões, como disse Blaise Pascal, que o coração não conhece. Esse é o ponto, nesse sentido, a fé é incomunicável. Porque quando o Espírito Santo revela a verdade a nós, é tudo tão nítido, tudo tão claro, o seu oposto é tão absurdo, que a fé se afigura para o convertido como absolutamente racional. Eu já disse isso aqui nesse curso. Para quem está do lado de dentro, o cristianismo é profundamente racional. Para quem está do lado de fora, completo absurdo. Então, eu não teria fé. Falta-me fé para acreditar que o nada e o acaso, que, quer dizer, estão por trás da vida. Quer dizer que a resposta para a origem da vida está num darwinismo sem Deus. Eu não tenho fé para isso. Uma pessoa que se aproxime de mim para pregar esse evangelho, no princípio, era o nada. E por puro acaso, houve um Big Bang. E depois de bilhões de anos, surgiu o Homo sapiens. O ser humano beijando o amor da sua vida, dando sua vida por uma causa, escrevendo um poema e olhando para o universo e dizendo: você não me satisfaz. Eu estou em busca de algo que transcenda o cosmos. Eu sou movido a apenas me curvar e prestar culto a um ser que seja autoexistente, imutável, infinito, único e sábio, veraz, leal, bondoso, gracioso. E é por ele que eu sou irresistivelmente atraído à minha divina delícia. Não me peça para prestar culto ao inanimado. Eu preciso de correspondência. Ao dizer eu te amo para a realidade última, eu espero que isso faça sentido para ela e, consequentemente, faça sentido para mim. Então, se o acaso cego pudesse ser a causa do universo, ele faria mais sem razão do que o ser humano é capaz de fazer com razão. Se o acaso cego pudesse ser a causa do universo, nós estaríamos diante de algo extraordinário, que foi capaz, sem entendimento, propósito, intencionalidade, criar um universo tão extraordinário como esse. E repito, e nesse universo, nada mais extraordinário
do que o homem e a mulher. Não é à toa que a tradição reformada, a começar pelos escritos de Calvino, declara que não há nada na ordem criada, naquilo que veio existir a partir da ação soberana de Deus, que mais revele da realidade última, do ser que está por trás da vida, do que o ser humano. Então, gostaria de, aqui no final da aula de hoje, citar uma frase do grande teólogo de Princeton, A. Rod, filho do Charles Rod. Ele diz o seguinte: olha só, estou olhando aqui para o lado, você está me vendo toda hora olhando para o lado, porque eu estou com minhas anotações no computador. Então, é claro, eu não tenho como esperar falar tudo que eu tenho para falar numa aula como essa sem anotações. Então, peço perdão pelas horas que eu viro o rosto, os olhos da câmera e tenho que olhar aqui para o ladinho, mas é para dar uma olhada no meu roteiro. E nas citações também, porque eu me comprometi que nessa parte do curso eu citaria os teólogos. A parte inicial da Escola de Discípulos contou muito com aquilo que eu falei sem citar fontes. E agora eu estou citando fontes. Estou também procurando com isso mostrar que é uma harmonia entre aquilo que eu tenho declarado e o que tem sido ensinado no decurso dos séculos pelos cristãos, pelos grandes teólogos, pensadores e pregadores cristãos. Então, A. Rod diz o seguinte: as faculdades constitucionais do espírito humano são tais que, em todas as condições naturais, chegam ao reconhecimento, mais ou menos claro, de Deus como a causa primária de toda existência e como o Senhor da consciência auto-manifestado na alma e no mundo. É isso, vamos tentar entender a declaração. Então existe aquilo que poderíamos chamar de faculdades constitucionais do espírito humano. Aquilo que faz parte da nossa humanidade, que é ineradicável. É o que faz nos comportarmos da forma como nós nos comportamos. E em todas as condições naturais, quer dizer, quando o homem pensa de acordo com a forma como Deus o criou, os seres humanos chegam ao reconhecimento mais ou menos claro, é claro, mais evidente para uns do que para outros, né? A queda afeta os seres humanos de modos diferentes e em níveis também diferentes, né? De Deus como a causa primária de toda a existência. Nós somos forçados a crer nisso. E como Senhor da consciência. Ele é a causa primária de tudo o que ele criou. De tudo que veio de tudo aquilo que foi criado, que foi formado, que foi plasmado, vamos assim dizer. E ele é o Senhor da consciência. Esses valores que norteiam as nossas vidas fazem parte dessa imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos portadores. E, consequentemente, revela o ser e os atributos de Deus. Então, auto-manifestado, quer dizer, causa primária de toda existência, e como Senhor da consciência, auto-manifestado na alma e no mundo. Ele se manifestou na alma e no mundo. Então, o homem olha para fora de si e vê aquilo que demanda uma explicação, e essa explicação só pode ser infinita e pessoal. O homem olha para dentro de si e se depara com características tais que o levam a crer que ele é o que é em razão de Deus ser quem ele é, infinito, pessoal. Então,
Desde o início, nós procuramos ver esse curso, e isso vai ser uma tônica durante todos esses meses que caminharemos juntos, sabe, como um aprofundamento da nossa compreensão teológica, mas veja, de modo que isso nos levasse a amar a Deus com todo o nosso ser, ter experiências vivas com seu espírito e desembocasse em atitudes. Nós estamos preocupados em marcar a história com as nossas vidas. Nós não queremos, se Deus permitir que nos tornemos idosos, ao olhar para trás, só termos na memória os restaurantes nos quais comemos, as paixões que vivenciamos, os lugares que visitamos. Nós queremos, lá na frente, poder olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós queremos, lá na frente, ao olhar para trás, ver aquilo que eu tenho chamado de rastro de salvação. Ou seja, por onde passamos, pessoas passaram a viver melhor. E nesse ponto do curso, de posse dessas verdades básicas, dessas imposições da razão, nós nos deparamos com uma das principais motivações para a ação e que empresta sentido a todo o cristianismo, sabe? Pois o cristianismo está estribado nessa pressuposição intelectual. Que pressuposição é essa? Sabe? Essa pressuposição é uma imposição da razão. E quando olhamos para o universo e sua forma, quando olhamos para a humanidade do homem e da mulher, somos levados a crer que a realidade última é infinita e pessoal. Agora sim nós podemos falar sobre sentido, sabe? Sentido para viver, sentido para lutar, sabe? E sentido para vivermos de modo que nossa vida expresse a verdade, expresse o belo, expresse o justo. Porque na nossa concepção de universo, o verdadeiro, o belo e o justo não são construções sociais da realidade, mas estão incrustados. São manifestações de um ser estonteante, que Jesus amava ardentemente. O Pai, que enviou o seu único filho, aí a coisa se torna totalmente estonteante, para dar sua vida por você e por mim. O Deus de Deus veio a esse planeta. A palavra, meu Deus, se fez carne. Quer dizer, a razão que deu unidade à diversidade se manifestou na vida do doce Jesus, ao qual amamos e a quem queremos servir até o último momento da nossa vida.